Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos fazer um extraordinário dia, um excelente dia. Aguardando o Fausto entrar aqui para nós falarmos hoje nessa live sobre a teoria geral da formação de crenças. Vamos falar sobre o que é crença, como é que elas são criadas e tirar algumas dúvidas se alguém se manifestar ao vivo, né? Fazendo perguntas, espero que façam, ok? Eu vou aqui convidar os meus amigos para que estejam na minha live, juntamente com o Fausto. Quem for assistir depois gravada, mande o link para alguém que você acredita e saiba que precisa entender. Uma vez tendo conhecimento, muda totalmente a sua concepção sobre a vida. O conhecimento liberta, né? Estou aqui convidando. Essa live vai ficar gravada, ok? Então, pode mandar para os seus amigos. Quem for entrando na live, vai convidando, convidando os seus amigos. Bom dia, Rosana, tudo bem? Só esperando o Fausto entrar para nós já darmos início às nossas lives. Quem vai entrando vai colocando aqui de que cidade é, para que eu possa saber o alcance e a abrangência dessa live. E quem assistir depois, coloca lá nos comentários de que cidade é, o que achou da live, se tem alguma dúvida, pode entrar em contato no direct comigo ou com o Fausto, para que possamos esclarecer alguma dúvida ou ampliar mais o conhecimento.
O meu convidado já chegou. Para ele entrar. Já está chegando aqui. Bom dia, Fausto. Tudo bem? Bom dia. Tivemos algum contratempo, acho que o cache do Instagram estava muito pesado, e eu tive que fazer umas limpezas antes de entrar. Mas muito bom dia, prazer estar com você, viu, Baroni? Viu, Baroli? Viu, Baroli? Olha, E a gente assistiu a live com vocês e a gente aprendeu bastante. A gente queria essa oportunidade também de conversar um pouquinho com você e aprender sobre essa parte tão importante que é as nossas crenças. Né? Se a gente não entende a matriz da nossa crença, a gente não entende o nosso comportamento, a gente não entende as nossas ações. Mas antes de você começar esse assunto tão incrível, eu queria conhecer um pouquinho da tua história. Como é que você chegou a conhecer o Paulo Vieira? Como é que você começou a ter interesse por essa questão de autodesenvolvimento? bom dia. Eu sou o Vil Baroli, sou Master Coach em PNL e também Inteligência Emocional. Atuo com Inteligência Emocional. Fiz o curso de Master Coach, Master Coach PNL, visando ter mais conhecimento, né, sobre o desenvolvimento humano. Como é que começou a minha história? Eu fazia parte de um projeto e sempre no final da live, apresentando o projeto, eu falava alguma coisa sobre desenvolvimento humano. Achava que eu já sabia tudo, que eu era o cara. E aí, nessa busca de ter conteúdo para apresentar na live, no fim ela transformou, a minha live passou a ser só motivacional. Eu passei pelo Piero Tavolazzi, né? E ele fez um dia gratuito e o Paulo Vieira subiu no palco. Eu não me lembro se o Paulo foi o terceiro ou o quarto, mas... E era um sábado à tarde, era para começar às 13 horas e terminar às 18. Eu pensei assim, eu não vou ficar assistindo isso aqui o dia todo. Subiu um, subiu o outro, e aí o Paulo Vieira subiu. Quando o Paulo Vieira subiu, pronto. O que ele falou calou muito fundo dentro de mim. E o que era para acabar às 18 acabou à meia-noite. Eu fui até a meia-noite, comprei o curso a imersão do Piero, e lá o Paulo passou de novo. Isso foi em novembro de 2020. Quando foi em janeiro de 2021, o Paulo ofereceu também um evento gratuito chamado O Ano Prometido. E eu assisti, e ali eu comprei o método CIS, que eu recomendo a todos fazerem. Foi a Lá no primeira vez. método CIS, foi a primeira vez que eu fiz, em fevereiro de 2021. Então lá eu conheci o cara mais estranho que podia conhecer. Eu. Porque eu não era quem eu achava que eu era. Aí as pessoas me diziam que eu era assim, mas eu não era nem este nem esse. Tinha um propósito original de Deus na minha vida desde o dia que eu nasci. E adultos mal preparados, vítimas de outras vítimas, criaram post-its e eu passei a viver um personagem. Aquilo que aí vai entrar no assunto nosso hoje, que é a formação de crenças. Então, esse sou eu. Assisti agora, há 15 dias, o meu 12º CIS consecutivo. É isso que eu queria comentar, Vibaroli. Eu queria comentar, sabe, a importância de você auto-investir em si mesmo, sem medo, sem medo. As pessoas, elas gastam dinheiro em tantas coisas, né? Mas quando ela investe em coaching, em desenvolvimento pessoal, ela está mudando toda a trajetória da vida dela. Ela está mudando todos os paradigmas, todas as crenças. E isso aí vai expandir
tremendamente todos os aspectos da vida dela. Eu conheci uma entrevista de ontem de uma escritora que ela foi fazer um coach com um coach dos Estados Unidos, que é $85.000 o dia com ele. $85.000. E ela falou assim, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para isso. E ela começou a emprestar de um monte de gente. E ela conseguiu esse dinheiro. E ela multiplicou a renda dela, depois que teve esse contato com esse coach, 3 vezes mais, em 3 meses. Então, isso quer dizer o quê? Mudou a história da vida dela. Se as pessoas percebessem o poder de mudança que existe em modificar as crenças, elas jamais investiriam tanto em outras coisas. E você é um exemplo disso que me inspira muito. É uma admiração muito grande que eu tenho por você, brother. Porque você fez muitas e muitas e muitas e muitas vezes um curso que é fenomenal. As pessoas me perguntam, Fausto, é diferente um CIS do outro? Até que sim. O Paulo sempre reformula. Uma semana antes do CIS, ele entra numa imersão para preparar o CIS. E olha que são 25 anos fazendo isso. Então muda uma coisa ou outra, mas eu sempre digo que a espinha dorsal do CIS é a mesma. Ele vai falar de inteligência emocional. Praticamente tem alguns tópicos que sempre estão em todos os CIS. Mas sempre que eu entro lá, não é o mesmo cara do último CIS. De 2 em 2 meses eu estou dentro de um CIS. Não é o mesmo cara. E quando eu saio 4 dias depois, já não é o mesmo. E sempre tem virada de chave. Ontem, entrei numa live do Dalton, que é um treinador da Federação de São Paulo. Bom dia, Leandro. Estamos tendo audiência internacional, Leandro, das Ilhas Canárias. Seja bem-vindo. Bom dia, Morgana, foi minha coach, Rosana, que é minha coach. Deixa eu ver quem mais ainda está aqui. Morgana, o Dr. Hugo foi meu coach. Bom dia para vocês. Então, ontem eu entrei numa live do Dalton e, de repente, ele falou, inclusive, coisas que eu ia abordar hoje. E eu aprendi. Foi outra sacada, outra virada de chave. E eu disse, meu Deus do céu, bom dia, Marisa Petri. Então, assim, não existe, é uma jornada, não existe fim. Cada dia eu acordo, primeiro com a proposta de ser melhor que eu ontem. Eu não tenho que competir com ninguém, eu tenho que competir comigo. Eu tenho que me tornar melhor para mim mesmo. Porque quando eu olho para o outro, 2 coisas vão acontecer. Ou eu vou me tornar presunçoso, ou vou me desestimular. Ou eu vou me achar superior àquele cara, e eu vou me achar o bom, ou vou dizer, eu nunca vou conseguir chegar à altura daquele cara. Então não se compare com ninguém. Se compare com você de ontem. Olhe para você de ontem, quanto hoje você está melhor. E como você falou, Fausto, assim, é muito interessante. É capaz de eu vender um iPhone por R$13.000 do que eu vender uma... E é interessante, quando a gente comenta uma formação de coach, quando a gente comenta com alguém, olha, uma formação é R$12.000. As pessoas falam, meu Deus, como que eu vou gastar? O que eu vou ter de volta? Eu não vou ter um carro, eu não vou ter uma casa, eu não vou ter bens. E o maior bem que uma pessoa pode ter é mudança de crença. É mudar a mente, mudar a mentalidade, ser uma pessoa totalmente diferente. E para iniciar isso, eu queria que você explicasse para nós, então, o que é a matriz de mudança de crença? Só pegando o teu ponto, o que eu vou ganhar investindo 12, eu já investi aproximadamente R$70.000, o que eu vou ganhar? Eu ganhei o relacionamento restaurado com meu filho, que ele não falava comigo, eu não via meu neto, certo? Hoje eu tenho minha nora que fez o CIS, está se transformando. Minha filha fez o último, já contratou um coach, saiu de lá com viradas de chave incrível. A minha irmã está fazendo processo de coaching individual. Então, assim, eu ganhei a minha família. E a minha família é curada, que é a coisa mais importante. Mas vamos lá ao nosso tema. Bom, para nós falar, entendermos o que é a formação, a matriz de formação de crença, como é que é as crenças, primeiro vamos entender o que é crença.
O que é crença? É um conjunto de valores meus que eu tenho como verdade absoluta. E esses valores, essas crenças, me põem em movimento. Aquilo que eu acredito, eu vou em direção. Aquilo que eu não acredito, mas pode me prometer ouro, e eu não vou. Exemplos são as pessoas que pagam promessa, carregam pesadas cruzes de joelho, sobem as escadarias lá das igrejas na Bahia, ou porque elas querem uma bênção e elas acreditam que fazendo aquilo vão ter a bênção, ou acreditam que tiveram a bênção e têm que pagar. Então, a crença é o que me põe em movimento. Se eu disser para ti agora, Fausto, vem aqui em Blumenau e vamos cavar um buraco de 3 quilômetros embaixo da ponte que tem um pote de ouro lá, você vem? Você acredita que tem um pote de ouro embaixo da ponte para fazer todo esse trabalho? Agora, se eu disser, Fausto, vem aqui em Blumenau que tem uma loja com uma promoção de roupa masculina maravilhosa. Qual é a mais fácil? Qual é que você vai vir? Imagina, né? Então, as crenças, jamais alguém vai cavar um buraco de 3 quilômetros para achar um tesouro que talvez nem sabe, nem vai acreditar. Agora, a loja, a chance de ter fila na frente da loja de pessoas que eu convidei é enorme. Então, aquilo que eu acredito me põe em movimento ao que eu vou em direção àquilo que eu acredito, certo? E cada um de nós tem um código de crença. Ninguém é igual. Por mais que eu e o Fausto fizemos formação em coach junto, mesmo treinador, no mesmo dia, na mesma hora, ele vai ter uma forma de ver o ensinamento e outra. Por exemplo, os dedos aqui, ó, são todos dedos, mas ninguém é igual. A mesma coisa, cada um de nós, irmãos, criados na mesma casa, passando as mesmas dores, os mesmos problemas, cada um vai ter. Olha, agora temos da Austrália, Cris, bom dia, Cris. A Cris fez master comigo. Master de inteligência emocional. Uma pessoa que eu recomendo, vão ver a história dela, uma história maravilhosa de vida, de transformação, de superação, de decisão de mudar, tendo toda uma história muito dolorosa, como cada um de nós tem. Então, assim, irmãos criados. E o exemplo eu tenho minha mãe, que faleceu agora dia 1º de dezembro, e a irmã dela, diferença de 1 ano. A mãe é 15 de setembro de 39 e a tiazinha 14 de setembro de 40. Passaram os mesmos problemas, a mãe cheia de dor, cheia de problema, e a minha tia totalmente diferente. Minha mãe nunca entrou num avião, minha tia já foi para o Líbano, veio visitar o neto dela. Então, assim, e a mãe perguntava, cada vez que a gente vai viajar, por que, meu Deus, avião, para onde vamos? Tem uma praia aqui pertinho. Medo, muito medo. Uma pessoa que não evoluiu. Passaram os mesmos problemas, tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas dores que a mãe. Mas o significado. Então, crença é aquilo que eu considero como verdadeiro, como absoluto para mim. Mas por ser absoluto, é mais difícil a gente perceber. Por ser absoluto, está meio enraizado em nós, né? Tá, é uma convicção. E é bem mais complicado você olhar uma coisa que você está absoluto dentro de você e você abrir mão. Como é que eu vou poder enxergar algo dentro de mim que está com absoluto, convicção, e eu abrir mão disso? Sim, e foi muito bom, porque o que acontece? Por ser isso, por ser uma crença imutável, verdadeira, o mundo é como eu vejo, e realmente física quântica fala, não existe realidade sem um observador. Eu sugiro que procurem pesquisar sobre a pesquisa sobre a fé da dupla, certo? Então, que o observador é que determina o resultado. Então, por ser uma verdade e ela é inconsciente, eu tenho dificuldade de reconhecer. Não, às vezes o coach diz para mim, não, tu está enganado. Meu amigo, a crença, tu dá 3 palavras e tu já revela muito das tuas crenças. Tu pode vir aqui para mim contar a historinha mais linda. No meio dessas historinhas, no meio de 200 palavras, tu vai falar uma.
e ela vai revelar tuas crenças. E a partir daí eu vou começar a fazer perguntas e eu vou realmente entender. Porque coach não julga, coach alucina. No meio da minha alucinação, que eu vou entender que tu tem tal crença, eu vou começar a fazer perguntas e você vai trazer clareza para mim que realmente tem essa crença. Eu não vou trazer clareza para você. Eu vou fazer perguntas para que você traga clareza. Porque coach não dá conselho, coach não dá orientação e coach não tem as respostas. Ele tem as perguntas. Então, como é que se formam as crenças? A partir da 7ª semana da minha concepção de vida, eu passo a ter o meu sistema neural já formado. E a partir daí, todas as sinapses neurais da mamãe, da minha mãe, passam para mim. Então, se mamãe acreditava nisso, se mamãe passou um susto, se mamãe teve uma dor, se mamãe teve uma decepção, se minha mãe foi desempregada e passou necessidade no período da minha gestação, tudo isso já começa a fazer parte do meu código de crenças. Se a mãe acreditava que dinheiro era difícil, lá, eu dentro da barriguinha, eu vou passar a acreditar que dinheiro é difícil. E aí eu nasço. E aí a coisa fica pior ainda. Porque tudo que papai e mamãe disserem, tudo que papai e mamãe fizerem, tudo que eu ver, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, vai formar minhas crenças. Quer que eu cague dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Tem que matar um leão por dia. Tu não presta. Tu não faz nada. Sai daqui, seu burro. Sai daqui, seu chato. Sai daqui, teu primo é melhor que tu. Tua irmã faz mais coisas mais direito que tu. Desastrado. Tu não sabe fazer as coisas. Tu não vai ser ninguém na vida. Ferrou. Tudo isso está dentro de você. Ah, mas eu lembro e já perdoei o pai. Não. Então, veja bem, como é que se formam as crenças? Pelo que eu ouço, pelo que eu vejo e pelo que eu sinto. Então, a comunicação é uma das maneiras de eu criar crenças. A comunicação ativa, a que sai de mim, a passiva, a que vem dos outros, e os outros envolvem música, filmes, leituras, seriados, tudo que eu ouço. Quer ver filme? Filme e seriados, ele tem a emoção, a audição e a visão. Reprograma tudo. Então, se você começa a assistir filmes de violência, filmes de traição, de coisas, você vai começar a aceitar esse padrão comportamental que vai virar a tua crença. Normalmente nós não aceitamos traição, nós começamos a assistir uma novela, a mulher é maltratada pelo marido, aí vem um cara muito rico, isso, aquilo, muito bonito, e nós torcemos para que a mulher abandone a família, filho e tudo, e vai viver com aquele cara. Interessante que as pessoas não dão muito valor, parece, para isso, né? Elas assistem o que der na telha, elas ou tem, às vezes conversam com qualquer pessoa. Imagina se a gente tivesse consciência o tempo todo que tudo está nos programando. Imagina o quanto que a gente filtraria as coisas que a gente assiste, as pessoas que a gente tem contato. Se a gente perceber a importância disso, a gravidade disso, a gente seria muito mais sério com isso. Com certeza. Recentemente eu tive uma história, uma pessoa disse, ai, vamos para um bar lá, tal. Não vou. Primeiro, que tipo de música eu vou ouvir? Ai, tu tá muito beata. Eu disse, olha, eu passei uma vida fazendo as coisas do jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o que eu ganhei? Nada. 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 Ah, ganhei desafeto do filho, porque eu era encrenqueiro, porque eu alimentava a minha mente com coisas que não eram produtivas, e isso desenvolvia crenças. E muitas vezes reforçava outras crenças. Coisas que estão... Porque o que acontece? Tudo que eu comunico, como é que começa a formação de crenças? Já que falamos
aonde é que estão as crenças, né? Então, como é que começa? Eu comunico verbal, ativo ou passivo. O que eu faço ou o que eu recebo. E também tem a comunicação não verbal, que é a do corpo. Com certeza, todo mundo conhece aquela coisa de enganar o cérebro. Simular um sorriso. É fato, isso é pesquisa feita em Harvard. O nosso cérebro reage de acordo com a comunicação não verbal. Certo? Bom dia, Roberto. Se eu estou assim, eu estou comunicando. 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 E o meu cérebro vai reagir a essa comunicação. Então, primeiro eu comunico, indiferente se é verbal ou não verbal. Essa comunicação vai trazer um pensamento. Esse pensamento vai buscar no meu banco de dados ou vai fazer uma imagem. E essa imagem entra dentro de mim, primeiro para o consciente, depois para o subconsciente e depois para o inconsciente. E essa comunicação, essa imagem vai trazer um sentimento. E aí virou crença. E toda crença, diz Paulo Vieira, é autorrealizável. Então, aconteceu. Aí as pessoas dizem assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí vai lá, não dá certo. Viu? Não disse, claro. Você disse que não ia dar certo. Você comunicou, pensou, sentiu, virou crença. E Baroli, tem uma dúvida. Tem uma dúvida muito grande. Eu queria que você me explicasse por que acontece isso. Você dá um coach para uma pessoa, explica para ela a importância dos pensamentos durante 1 hora. Fala, você tem que cuidar tudo que você fala, que você sente, você pensa, você age. Você dá 1 hora de coach para uma pessoa. Daí você sai do coach, ela fecha a porta e fala assim, poxa, que dia ruim hoje, né? O que aconteceu, Vibaroli? Me explica isso. Você falou 1 hora sobre isso, a pessoa acabou de sair da sala e fala uma coisa dessa. Me explica, o que é isso? Na realidade, nós temos feridas emocionais dentro de nós. Nós temos uma criança machucada que, vamos dizer, do 0 aos 12 anos. O que papai disse, teve briga no lar. Ah, mas o meu pai e minha mãe nunca brigaram na minha frente. Basta ter brigado à noite na cama, você ouviu. E se você não ouviu, vamos conjecturar, vamos sonhar que você não ouviu. Que eles brigaram do outro lado da ponte, mas as emoções, nós temos um neurônio espelho. Eu posso ficar horas e horas aqui falando para você e você não vai acreditar se eu não vivo isso. Porque existe a comunicação inconsciente do neurônio espelho. É fato. Eu passei por uma experiência no Master com a Cris, que sentou uma pessoa na minha frente. Nós ficamos em rapport. Rapport significa você entrar em sincronia com a pessoa, de preferência o mais próprio. Até tem assim, se faz esse gesto, você fazer. E aí olhar no olho, e aí dar o comando. Um olho, você entra dentro da alma da pessoa e você consegue captar o pensamento. E esse meu colega captou o que eu estava pensando exatamente. Tudo. A quantidade de pessoas que estavam no meu pensamento, quem era, tudo. Então, por que a pessoa diz um dia ruim? Porque é as crenças dela. E talvez, ao eu ficar 1 hora falando com esse coach, fazendo perguntas, possivelmente eu posso ter acessado uma memória traumática da infância que ele nem entende por quê. E ele sai ferido. É o caso, eu costumo falar daquelas pessoas que tem um amigo que eu digo para ele, tu é feio. Ele diz, não, eu sou mal desenhado. Tu é horroroso. Não, eu sou isso. Tu é chifrudo. Não, eu sou... O cara, tu diz uma coisa, ele debulha 10 coisas pior dele. E aí um dia tu chega para ele e diz assim, cara, que espinha é essa na ponta do nariz? Ele... Tu fica assim, o que ele bebeu? O que ele comeu? Nem ele entende. As pessoas na volta dizem, meu Deus, o que houve com ele? Por quê? Ou pelo tom de voz, ou pela crítica, eu acessei uma memória traumática dele.
E aí vem para a cena a criança do momento do trauma. Se essa criança tinha 2 anos, vai vir uma criança de 2 anos. Se o trauma que eu acessei era de quando ele tinha 6 anos, e ele não percebe. É comum os coaches dizer, não, eu não estou me sabotando, eu não estou fazendo, se eu soubesse, eu te falaria. Não sabe. Por É isso que a gente, inconsciente, eu também não por isso que sabia. a gente, se a gente não trata a nossa criança, nossos traumas lá na infância, de alguma forma a gente fica preso à infância. E temos Sim, comportamentos infantis, e tem pessoas sim. que dizem assim, olha, eu me sinto com 12 anos, eu me sinto com 16, com 17, e a pessoa tem 50, mas como que pode estar se sentindo com 17 anos? Algo que foi enroscado lá naquela idade. Quer ver uma coisa, Fausto? Namorada, esposa, alguém coisa. O que tu tem? Nada. Mas o que tu tem? Nada. Quem é que age assim? Sai daqui, não quero te ouvir, não quero te ver, sai! E bate o pé. Quem é que age assim? Criança. Porque quando acessamos uma memória traumática, sai de cena o adulto consciente e entra a criança inconsciente. E ela que começa a agir. Por que que às vezes tem conflito entre pai e filho adolescente? Porque o filho acessa uma memória traumática do pai, sai o pai adulto e vem um adolescente a discutir com o filho e pronto, acabou o respeito, acabou tudo. Porque fica 2 crianças brigando. Uhum. Então, tudo que eu comunico, ativo ou passivo, verbal ou não verbal, forma as minhas crenças. Então vamos de novo. Eu comunico, eu penso, essa comunicação gera um pensamento que vai buscar uma imagem, essa imagem interioriza dentro de mim, primeiro para o consciente, depois para o sub, depois no inconsciente, e lá é que está as nossas crenças, lá é que está as coisas que me fazem agir em determinadas coisas. E aí o que, que acontece? Bom dia, Hilda. Bom dia, Josiane. A Hilda foi colega minha de aula na juventude. Não faz tempo, não faz poucos dias. E então o que acontece? Essas crenças, elas acabam me forçando inconscientemente a tomar determinados caminhos. Por isso que às vezes eu digo assim, eu acredito em tal coisa, outra pessoa, eu não acredito. E aí começa as crenças, olha, homem é tudo igual, só muda o CPF, dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar dinheiro, Viu? tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. E uma Aí das eu crenças pergunto assim, Uma das crenças pode que eu falar? vejo assim, que estão mais enraizadas no coletivo são a crença de escassez. Você percebe o quanto que as pessoas normalmente sempre batem nessa tecla. A sensação de não ter a possibilidade de ganhar mais, de ser mais feliz financeiramente. É como se todas as pessoas tivessem uma barreira, um limite, e isso impede elas prosperar. E interessante que é uma coisa meio coletiva isso, né, Vibaroli? Sim. Porque praticamente é uma conversa que se ouve em todo lar. E aí é o seguinte, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore? Planta laranja e vende. Primeiro vamos começar, da onde é o papel? O dinheiro é papel, da onde sai o papel? Da árvore, então o dinheiro dá em árvore. Depois planta laranja, planta limão, planta maçã, planta pera. Como é que não dá em árvore? Na realidade, dinheiro dá em tudo que é lugar, dá debaixo d'água, na terra, em cima, embaixo, no céu. É só você fazer alguma coisa que ganhe dinheiro com isso. Dá. Dinheiro dá em qualquer lugar. Então isso é uma crença. Eu estou lendo agora o livro Dinheiro Feliz, maravilhoso, né? Então mostra sobre os conceitos que nós trazemos na infância sobre o dinheiro. Então essa crença de escassez, tem que matar um leão por dia, né? Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para ficar rico, tem que trabalhar muito. Então por que gari, faxineiro e pedreiro não são ricos? Eles trabalham muito, não trabalham. Gari corre atrás de caminhão o dia todo. Quer trabalho mais desgastante, por que ele não fica rico? Por causa das E é, minhas crenças. e é Pode falar. interessante que uma pessoa que está com um emprego de 3 mil reais lá, ela consegue uma outra oportunidade de 5 mil com outras responsabilidades.
e a pessoa fica com medo e se auto-sabota. Porque existe um limite de autovalorização. E tudo bate na autoidentidade, de como a pessoa se enxerga. Porque se a pessoa se enxerga incapaz, impotente, a identidade, eu acho que é uma das... Fala um pouquinho para nós sobre esse poder da identidade, de olhar, nós vemos e ter uma imagem sobre nós. Bom, são três crenças, a pirâmide do indivíduo. Ser, fazer e merecer. Se eu não sei quem eu sou, eu não não vou entender a minha capacidade e o meu merecimento. Quando eu tenho a minha identidade distorcida, eu não sei quem eu sou, e eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho. Mas normalmente as pessoas dizem, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu costumo normalmente ir para a casa dos outros e fazer, porque eu acho que eu sou o que eu faço. É aquela pessoa que vem para tua casa e lava a louça e te ajuda nisso, te ajuda naquilo. E muitas vezes ela sabe que ela é usada, mas ela tem medo de parar de fazer, porque ela tem medo de perder, porque ela não tem a sua identidade clara. Como também o livro é Dinheiro Feliz, Cris. Quem ronda. E aí, e outras pessoas, elas acham que elas são o que ela tem. Tanto é que é comum dizer assim, vamos para a casa do Fausto. Nossa, ele paga o churrasco, paga a bebida. Nós vamos para a casa da praia do Fausto, passa 15 dias lá, não bota a mão na carteira. E o Fausto sabe que as pessoas chegam até ele por causa disso, mas ele tem medo de cortar, porque ele acha que ele é o que ele tem. Então, quando eu tenho a minha identidade, saber quem eu sou filho amado de Deus, filho do Vilmar, filho da Senaides, certo? Aí eu tenho a minha identidade formada. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu acredito que eu tenho capacidade e tenho merecimento. Eu faço e mereço. Eu conhecia um psicólogo, ele atendia por R$ 70 a consulta dele. Ele tinha psicólogo, várias formações, e a vida toda dele, para ele era difícil aumentar esses R$ 70. Ele ficava, meu Deus, que eu vou tirar das pessoas, eu não mereço isso. E ele fez uma repaginação na vida dele, fez um método, né, de reprogramação mental, de reconhecer quem ele era de verdade, o que ele merecia. E hoje esse psicólogo, ele cobra R$ 350 a sessão. Então, o que aconteceu? Continua tendo pessoas, mas o que aconteceu? Ele mudou a visão que ele tinha de si mesmo. Então, olha que interessante isso. Ele era formado psicólogo, fez uma faculdade de 5 anos, mas ele ainda não tinha uma autovisão de merecimento. E quando eu acho que eu não mereço, eu não cobro pelo meu trabalho. E é o que aconteceu. Por exemplo, quando eu fiz formação em coaching, como era difícil falar o meu valor. E olha que eu não cobrava o valor sugerido pela Febracis. Eu cobrava menos da metade. E por quê? Eu ainda estava trabalhando as minhas crenças com respeito ao meu identidade e merecimento, né? Então, o que acontece? Quando eu fortaleço as minhas crenças de identidade, capacidade e merecimento, muda tudo. Então tá tudo perdido? Não, amigo, não tá. Assim como eu consigo reprogramar o meu computador, o meu celular, a minha mente, que é baseado nas funções mentais que são feitas esses equipamentos, eu posso reprogramar. E uma coisa que eu quero que você fale, Vitória, é a importância de ter alguém para nos mostrar isso, porque sozinhos a gente tem dificuldade de perceber. É isso que eu ia falar. Então, primeiro, eu tenho que reprogramar as minhas crenças, mas eu não consigo sozinho. Não consegue. Você até consegue uma certa clareza de algumas coisas, mas como mudar? Não. Justamente eu tenho um caso de uma moça que eu conheci lá no CIS, né? Que ela, cheia de crenças, cheia de crenças, inclusive de capacidade de merecimento. E
Ontem eu estive numa loja e o rapaz dizendo aí, o fulano não gosta de bater foto, não gosta de redes sociais. Eu disse para ele, autoimagem. Não, mas não, redes sociais até concordo que muitas vezes não é vantagem e tal. Mas ele não gosta de bater foto porque ele diz que ele não vê, a foto não é aquilo que ele é. É questão de autoimagem, crença. O que esse guri não ouviu na infância do pai e da mãe ou de alguém importante, que ele tem uma imagem distorcida dele. É questão de autoimagem. Todos nós, eu não tenho medo de arriscar. Todos nós temos problemas de autoimagem. Dificilmente alguém não ter, porque um momento ou outro foi atacada a nossa imagem. E aí, uma vez essas crenças instauradas, eu tenho como reprogramar. E aí você precisa de um profissional, e eu posso dizer que esse profissional se chama coach, porque ele tem as técnicas para te reprogramar das crenças, através do que você vai ouvir, do que você vai ver e você vai sentir. E a primeira coisa é mudar a comunicação. Bom dia, Lu Martins. A primeira coisa é mudar a comunicação. Parar de dizer que eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu sou burro, eu sou incapaz, é muita areia para o meu caminhãozinho. Tudo isso é crença. Tudo, areia no caminhãozinho é uma crença. Você não tem capacidade de ter ou fazer aquilo. É crença. E normalmente, Vivaroli, quantas sessões para cada pessoa passa esse processo? Explica para nós como funciona o teu trabalho e quantas sessões que normalmente são realizadas. Eu faço 10 sessões. É um processo, né, de coaching. Normalmente, em 10 sessões, aquilo que a pessoa estabeleceu como meta, porque o coaching o que é? Identificar o estado atual, entender o estado desejado, traçar um plano de ação, minimizando as encrencas, eu não posso, os impedimentos que te impedem de chegar aqui, e valorizando as tuas qualidades, as tuas capacidades que tu tem. Lembre-se que você é filho amado de Deus. Então você nasceu pleno. Os post-its que os adultos nos colocaram é que nos interferem. Não é para ti, pobre, nós nascemos para ser pobre, nascemos para não ter nada, sabe? Esses post-its que são as crenças que estão instaladas dentro de ti. Então eu posso reprogramar a crença, assim como no celular eu posso desinstalar essa crença como um aplicativo, eu posso ressignificar. Só que você pode, mas sozinho você não consegue ver. Você não consegue saber qual caminho tomar. E aí entra a importância de um coach. Eu sempre digo, se o coach, porque ele fica 1h30, 2 comigo, certo? E depois ele fica 6 dias e 22 horas à mercê dele, do padrão que ele tem e do ecossistema. Porque o meio que eu vivo me puxa, e se eu já tenho crenças, esse meio vai me puxar para minhas crenças. Aliás, eu escolho meus amigos inconscientemente pelo conjunto de crenças e valores que eu tenho. Por isso tem aquela mulher que casa com um homem que bate e bebe, ela se separa, casa com outro, enche um estádio de futebol com um monte de homem maravilhoso e só um que bate e bebe. É esse que ela vai escolher. Aqueles frenesi que nós temos quando conhecemos uma mulher ou um homem, a língua treme, o corpo fica assim, que a gente sabe, deu química, deu a química do vício. Ele tem o padrão comportamental que você aprendeu lá na infância, de papai e mamãe. Normalmente, essa mulher que casa com homem que bate e bebe, o pai fazia isso. Dificilmente, não. Posso dizer que 99,99999% são as crenças. Mas como? Capaz, ela quer casar para ser feliz, sim. Eu digo, claro que não é assim, mas aqui, ó, isso aqui que é casar e ser feliz. Mas os códigos e os valores, os padrões comportamentais, as crenças estão aqui. Então, inconscientemente, essa mulher acredita, inconscientemente, que homem, chefe de família, é assim.
é vício emocional sustentado pela crença que foi instalado lá na infância. Então, eu digo assim, se o coach, que é o cliente, né, se ele se propor a fazer, tomar a peito, que é para ele, às vezes o coach diz para mim, eu estou em dívida contigo. Isso comigo não, estou em dívida contigo, porque a transformação é para ti, eu estou me transformando. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Você pode contar uma experiência para nós, Baroli, de uma pessoa que fez coach com você e você percebeu mudanças incríveis, que ela falou para você, olha, minha vida mudou. Deve ter centenas de casos assim, mas poderia contar algo assim específico para nós? Eu tenho uma bem mais recente, assim, quer dizer, mais recente porque ela veio me falar. Quando a gente começou o processo de coach, porque o que acontece? Eu sou coach de inteligência emocional, coach de integral sistêmico. O coach integral sistêmico, ele volta no passado, não fica lá no passado, ele dá uma visitada no teu passado para entender o que aconteceu aqui, por que esse cara daqui não consegue chegar aqui. Por que ele trava? Por causa das crenças. Então, onde é que está a raiz das crenças? Né? Lá na infância. Então, nós vamos lá no teu passado, criamos VAS, que é visão, audição e sinestesia. O cérebro não entende o que é real e imaginário. Eu crio uma nova situação. Você não está em transe, não está hipnotizado, não está nada, você está consciente. Mas vai lá e cria uma nova memória em cima de uma situação. Talvez o teu lar foi de muita briga. E aí você nunca viu o papai pedindo perdão para a mamãe e a mamãe pedindo perdão para o papai. Eu crio um vaso assim. Você fecha o teu olho com uma música, forte impacto emocional e vira uma crença, vira um novo sentimento, você vai se libertando. Então, eu tenho dois casos que eu vou citar. Uma coach, quando começou o processo comigo, eu disse, olha, eu não tiro o medicamento e tampouco dou medicamento. Mas todos os teus usos de medicamentos é porque tu tem uma criança machucada dentro de ti e nós vamos curar essa criança através do processo de coach. Pode ser, até pode ser, mas o controlador de humor, não. Na 7ª sessão, eu trabalhei com algumas ferramentas, e na 7ª sessão ela foi na psiquiatra dela. 20 anos fazendo psiquiatria, 10 anos fazendo análise. E eu não estou dizendo que esses profissionais não têm o seu valor. A médica tirou, ela tomava 4 controladores. Bom, remédio para dormir, remédio para isso, para aquilo, ela já não tomava mais. Ela só estava tomando o controlador de humor. Diminuiu, na 7ª sessão diminuiu para 3 comprimidos, 1,5 grama. Cerca de 2 meses atrás, ela estava tomando 1,25 e essa semana, eu tenho print da conversa, ela está tomando 1 grama. O remédio que ela disse que não ia parar de tomar. Ela disse, mas me disseram, sim, porque todas as dores, tudo que você tem hoje é consequência das tuas crenças. É tão sério que os centavos que tem na tua conta bancária é resultado das tuas crenças. O dedo que você quebrou, o carro que você bateu, a família que você tem, o emprego que você tem, a casa que você tem, os amigos que você tem, tudo, eu disse tudo é em função das tuas crenças. Provérbios 23:7 diz, assim como o homem pensa, ele é. E como é que eu formo o pensamento? Lembra? Comunico, penso, sinto, vira crença. Então, muda a tua comunicação. Eu tenho outra coach que viu a mãe se matar aos 4 anos. Por 40 anos, ela ia no dia do memória, do dia do velório da mãe dela, ela viu a mãe pegar a arma e fazer assim para ela. E depois veio, graças a Deus que a mãe não se matou na frente dela. Mas ela viu, ela lembrava da mãe pegando a arma e fazendo assim. Todo dia do velório da mãe dela, ela ia fazer piquenique no cemitério. E nós, coach integral sistêmico, batemos foto da primeira sessão, todas as sessões foi tendo reportagem. Se eu mostrar a primeira foto e a última, você não diz que é a mesma pessoa. E é sem maquiagem. Porque maquiado todo mundo fica bonito. Sem maquiagem. Não é a mesma pessoa. Primeira sessão, parecia uma louca, assim. Já no final da primeira sessão vai aliviando, porque o sofrimento se aloja na carne.
certo? E vai mudando, vai soltando a fisionomia, certo? E essa coach do remédio, durante o processo, ela desenhou, estava cheia de dívida. E ela desenhou um carro sedã, faz 20 dias que ela comprou esse carro. Nós terminamos o processo em agosto. Então, mudanças acontecem muito rápido. Você É muda incrível. muito rápido. É incrível. Eu quero, E é então, uma das coisas... Pode falar. antes de nós finalizarmos, viu, Baralho, eu queria fazer as duas perguntinhas que eu sempre faço nas pessoas que eu converso nas lives diárias, que a primeira, se você me permite começarmos essas perguntinhas, que é qual que é o seu propósito de vida que você se encontrou depois que você começou a fazer o autodesenvolvimento, e como as pessoas que estão vindo, vão ouvir essas lives depois, vão descobrir o seu propósito de vida. Bom, eu sempre fui de ajudar. E a gente não, eu. A gente é um caminhão cheio de gente. Eu achava que tem que amar o próximo como a mim mesmo. Só que, o que é amar o próximo como a si mesmo? Primeiro eu tenho que me amar. Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo, não me respeito? Então, às vezes, eu tiro a roupa do corpo. Então, você não está se amando. Você está transferindo o problema. Tem o caso de uma mulher que uma família foi morar perto da casa dela, ela não tinha geladeira, ela foi lá e deu a geladeira dela. Ela não solucionou, ela transferiu o problema. Agora, quem estava com o problema era ela. Então, eu sempre fui de ajudar, mas eu não tinha a dosagem, eu não tinha a forma certa. Quando eu identifiquei, me reconheci, me amei a minha identidade e desenvolvi o meu amor próprio, aí eu podia ajudar. Aí eu entendi que o meu propósito de vida realmente era impactar vidas. Então, o meu propósito hoje é impactar vidas através do coach. E tenho conseguido isso, graças a Deus. Casais separados, fiz a primeira sessão dele, que eu não faço casal junto. Primeira sessão dele, primeira sessão dela, depois dele. Uma semana depois da sessão de cada um, estavam morando junto, certo? Então, assim, a Rosana aqui acabou de botar. Obrigado, Rosana. Também, Rosana, eu vou usar teu exemplo, assim, cheia de crenças. Começamos o processo, ela está mudando consideravelmente. Sabe? Estamos na quarta sessão. Hoje eu vou fazer às 17 horas a sessão com ela, acho que é a quarta sessão. Já é outra pessoa. Existe uma metodologia. E essa metodologia funciona. E ela não é baseada em crendice. Ela é baseada em pesquisas sérias em Harvard, Yale, Oxford. Tanto é que hoje o coach é uma cadeira em faculdade. Hoje tem formação em coach na faculdade. Eu faço também, além de ter formação técnica na Febracis e na rede de empreendedores, eu faço coach e desenvolvimento humano e faço pós em neurociência. Então, tudo. E eu já fiz cursos na Febracis com psicólogos e com psiquiatras. E eles atestam a eficiência, a eficácia das ferramentas que o coach usa em sessão. Então, o coach é científico. Hoje, a Federação Internacional de Psicologia recomenda que os profissionais de psicologia façam o processo de coach para eles. E é comum psicólogos serem psicólogos e coach, ter um consultório de psicólogo e ter o seu escritório de atendimento de coach. Eles não misturam as coisas, porque não dá para misturar e foge à ética. Então, tem ferramentas que o psicólogo não pode usar, que o coach pode. Certo? Então, assim, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa live, certo? Por favor, busque um coach. O melhor que você puder pagar. Eu já passei 2 vezes pelo processo de coach. Agora, em agosto, eu vou passar de novo. Pelo menos uma vez por ano, eu passo por um coach. Porque eu preciso que alguém olhe e me ajude a fazer as perguntas certas. As perguntas certas nos ajudam a ir na direção certa. E eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é a tua pergunta de US$ 1 milhão? Qual é a tua pergunta de US$ 1 milhão? Se pergunte. Ela poderá te trazer US$ 1 milhão. Fato. Fato. Então,
O meu propósito é esse, é hoje tirar as pessoas de suas dores emocionais, curar a sua criança, perdoar aquela criança machucada perdoar as pessoas que machucaram, porque sem perdão não há avanço, você não vai para o próximo nível. E enquanto você não perdoar, você vai repetir o padrão. É comum o cara ter raiva do pai que traía a mãe, via a mãe chorando, a mãe desesperada, né? Aí quer ver a mãe dizer assim, eu só tô com teu pai por causa tua. Meu Deus do céu, isso traz uma crença de culpa para a criança, depois ela pega o salário dela todo e dá para a mãe. Então, assim, você tem que perdoar. O cara que viu o pai trair a mãe, ele tem raiva do pai. E ele vai lá e trai a esposa. Porque enquanto ele não perdoar o pai, ele vai repetir o padrão. A hora que ele perdoa, o que eu tinha na mão, eu jogava na parede, aonde for, de raiva. Quem fez isso? Quem fazia isso? Minha mãe. Um dia ela me tirou uma tampa de panela de pressão. O dia que eu perdoei a minha mãe, eu me liberei desse padrão. Eu não tenho mais vontade de jogar as coisas. E minha mãe Interessante, Vibaroli. morreu. É interessante que essas crenças, a pessoa querendo ou não, tendo consciência, não, forçando o máximo que ela puder, isso controla a vida dela. É interessante isso, né? Por mais que ela queira fazer diferente, mas quando vê, ela está agindo daquela maneira, fazendo daquela maneira, é mais forte do que ela, né? Eu tinha uma coach, essa aqui o casal era separado. Ela disse assim, meu Deus do céu, eu não quero brigar com meus filhos, eu não quero berrar com eles, eu não quero, mas quando eu ver, e é comum os pais dizer, eu não quero, mas quando eu vejo eu estou fazendo. Ela chegou a dizer para uma filha que ela queria que a filha usasse roupinha justinha, mas a filha queria roupa mais folgadinha. Um dia ela disse, não é as tuas roupas, é tu, saco de batata mal enchido. Imagina, para uma criança de 6 anos dizer isso. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz um exercício de reprogramação através de um VAS, que ela foi lá, perdoou o pai, que o pai que brigava muito com ela, berrava com ela disse, hoje eu consigo disciplinar meus filhos com energia e autoridade, mas sem machucá-los, sem culpa. Então, porque você tem um padrão. Se papai e mamãe fez, eles estão certos, em amor eu repito esse padrão. Inconsciente. Ah, eu não quero trair a minha esposa, eu não quero. Quando vê, vai lá e trai. Ah, eu não quero beber. Quando vai lá e bebe. Porque tem um padrão. Então você pode estar perdido? Não, você pode reprogramar suas crenças através da comunicação, mas sozinho você não vai. É comum os meus coaches chegar em sessão e falar alguma coisa. E eu disse, o que você acabou de comunicar? A Rosana mesmo sabe. Eu disse, o que você acabou de comunicar? Olha a comunicação. Então, quando eu mudo a comunicação, eu mudo tudo. E a Bíblia diz que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. E Romanos capítulo 12, versículos 2, diz, transformai a vossa mente. O que é isso? Neuroplastia, novas sinapses neurais, que o processo de coach vai ajudar a te desenvolver. Então, por favor, e também gostaria de convidar, além de você contratar um coach, assista ao Método CIS. Vai ter agora 31, 1 e 2 de abril. Procure, me chame, tal, que eu teria o maior prazer, porque lá agora, você vai... Oi? Tem a TV CIS agora que eles estão fazendo Eu faço sobre parte como funciona. E a gente pode entrar em contato com você, Vibaroli, através do seu Instagram, você tem outros meios sociais, tem telefone. Como que funciona para entrar em contato com você? Eu tenho Instagram, @Vilbaroli_, porque tem um meu que era um pessoal, Vilbaroli só, né? Pode me chamar. Eu tenho o site www.coach, né? COACH, vilbaroli.com.br. Lá tem o testemunhal de um coach meu que é do Canadá. Tem o meu WhatsApp, 47, o profissional, né? 984339737. Pode me chamar. Também pode chamar esse grande cara aí, que tenho certeza que pode ajudar vocês a se encontrar e mudar o rumo da sua vida. Certo? De miséria, de escassez, de casamento infeliz, enfim, tudo você pode. Você tem livro, Vibaroli? Você tem livro escrito? Oi? Você tem livro escrito? Tem um livro, A Arte de Vencer. Se quiser, também pode...
quiser adquirir, é só procurar você, então. Só me procurar, tá? Então, tudo isso mudou na minha vida em 2 anos, assim, graças à reprogramação de crenças. Não sou melhor que ninguém, apenas quero dizer, eu já fui convidado pelo diretor da Rede TV de Belém para gravar palestra lá, e eu fui em outubro, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu reprogramei as minhas crenças, eu hoje sei quem eu sou, graças ao processo de um coach, graças à transformação. Por isso, procure que você vai ter essa transformação. Você Então, pode, é para você também. se der tempo, fazer mais uma última perguntinha, Vibaroli, que é Pode. assim, uma pessoa, ela sabe que tem que fazer coaching, isso é importante, mas o que ela pode, a partir de hoje, já ter um pequeno ato, uma pequena atitude de mudança? O que você recomenda para a pessoa que está ouvindo, que vai ouvir essa live, dizer assim, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, já começar hoje, amanhã, depois da manhã, fazer todos os dias um pouquinho para ser uma pessoa melhor? Bom, eu recomendo que você comece a escrever e ler todos os dias. Eu sou. Eu sou feliz, eu sou justo, eu sou alegre, eu sou poderoso, eu sou vencedor, eu sou. Ah, mas você é que você não acredita, mas você é Deus que te fez assim. Ah, mas disse uma coisa pra mim. Inclusive, eu quero Eu te estou mostrar, mentindo Vibaroli. para mim. Eu tenho essa prática e faço todos os Eu dias. Eu tenho essa também prática e faço. faço. Então, uma coach uma vez disse para mim, ah, mas eu estou mentindo para mim. Se tu vai na academia, vou. Para quê? Ah, para modelar o meu corpo. Tu tem esse corpo que tu quer modelar? Não. Então tu está mentindo para ti ir na academia porque tu está buscando aquilo que tu não é. Então, na realidade, bom dia, disse, ah, faça, treine até se tornar Amy Cuddy, uma psicóloga cientista de Harvard, no livro O Poder da Presença, ela diz, finja até se tornar. E Paulo Vieira diz, treine até se tornar. O nosso cérebro é um músculo. Como no músculo, treina, 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 que você vai ser. É o que os atores fazem. Só para terminar, por exemplo, novela mexicana, os atores passam verdade? Não. Porque eles chegam no set, botam o ponto e alguém começa a dizer o texto. Então eles vão dizendo o texto. Por isso que fica aquela desgraçada. E agora, por que a novela brasileira e os filmes americanos passam verdade? Porque eles vão viver o personagem. O produtor, tá, diz, olha, tu vai viver o Fausto toma tal bebida, o Fausto vive em tal bar, o Fausto mora em tal bairro, o Fausto usa tal roupa, ele trabalha em tal empresa, e o ator fica 6, 7 meses, 1 ano, vivendo aquele personagem. Então, quando ele vem para a tela, você até sabe que é um filme, por que você chora? Porque morreu a mãe dele? Porque ele passa a verdade. Ele treinou até se tornar. E um caso trágico é aquele menino que fez o penúltimo Coringa, que ele ia para o hotel maquiado, ficava semanas com a maquiagem do Coringa. Ele viveu, mas aí o que acontecia? Quando dizia gravando, ele dava vazão ao Coringa que estava dentro dele. E quando terminou as gravações, ele não aguentou, ele morreu de overdose, porque ele não aguentava. O que o Coringa era? Um péssimo homicida, sem caráter. Estava dentro dele, ele treinou até se tornar. Tem um ator que fala que que ator diz, quando diz gravando entra o personagem, quando diz corta sai o personagem, mentira! Eles têm que fazer laboratório para depois sair se despir do personagem. Então você pode, sim, pode se transformar, mas não deixe de buscar a ajuda e a orientação de um profissional que vai trazer o resultado muito mais rápido e muito mais eficiente com as ferramentas. Contrate um coach. Contrate um coach. Eu já falei que você tem que contratar um coach? Contrate um coach. E eu não estou me vendendo. Pode ser qualquer outro coach, pode ser o Fausto, pode ser... Contrate um coach. Eu já falei hoje que você tem que contratar um coach. Contrate um coach. Muda. Isso aí, Muda. É parabéns. incrível. Parabéns para quem vai tomar essa decisão. Parabéns quem disse assim, hoje é o último dia da minha velha vida. Hoje eu começo uma nova vida. Eu decido que eu vou investir em mim e vou recomeçar com novas crenças, novos posicionamentos. Muito obrigado, Vibaroli, então, pela sua presença maravilhosa. Quero te agradecer de coração por nos alertar a importância de olharmos para nós mesmos e acreditar que a gente pode e investir em nós.
Muito obrigado por nos mostrar a importância disso. Você é um exemplo de superação, um exemplo de sucesso, um exemplo que a gente pode fazer muito mais por nós mesmos, que a gente jamais imaginou. Muito obrigado por ser essa luz, essa inspiração que tanto nos ajuda. Muito obrigado. Ok, de nada. É sempre bom. Se uma pessoa, pelo menos, aplicar o que foi falado aqui e mudar a sua vida, já está valendo. Mas eu quero bem mais, porque o mundo precisa ser transformado. O mundo está doente. E através de um processo de coaching você se cura. No sentido, não cura médica, cura das tuas dores, das tuas crenças, da maneira como você vem vivendo e fazendo o teu entorno sofrer. Tá bom? Abração, obrigado, Gratidão. Fausto. Até mais. Até mais.